Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei número 4 de 2025, que trata da reforma e atualização do Código Civil e propõe alterações em 1.122 artigos dos 2.046 atualmente existentes, o que representa mais da metade do texto atual. Essa proposta envolve a modificação, revogação e adição de novos dispositivos e foi apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, a partir do trabalho feito por um grupo de juristas. Essa grande reforma vai ser tratada aqui no Amperge Convida em vários episódios sobre temas específicos, numa série que começamos hoje, tenho o prazer de receber aqui, né, para tratar do tema da sucessão do cônjuge, a professora doutora Ana Luísa Maia Nevares, que é professora de Direito Civil da PUC do Rio, doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Família do Instituto Brasileiro de Famílias, IBDFAM, membro da diretoria desse mesmo instituto, também é membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil e do Instituto dos Advogados Brasileiros e advogada. Muito obrigada por aceitar o De nosso nada, convite, é um Ana prazer. Luísa. Muito bom ter você aqui no Amperge Convida para falar o seu primeiro podcast. Exatamente. Estou honrada duplamente. Meu primeiro podcast. Bem, então, você publicou um artigo intitulado Do Supercônjuge ao Mini-Cônjuge. Esse título já é instigante por si só, né? E nesse artigo você relata sucessivas mudanças legislativas, né, que no regime sucessório. E esse é um bom começo para a nossa conversa. Eu quero te pedir, então, para relatar para nós, né, para os nossos ouvintes, desde o Código de 16, como era e como é atualmente esse regime da sucessão do cônjuge. Bom, o que acontece? Esse projeto 4 de 2025, que está em tramitação, ele tem uma perspectiva na parte sucessória de privilegiar a autonomia privada, ou seja, de privilegiar a vontade do testador. E aí, essa questão do cônjuge, ela está muito mal tratada, e eu vou ir para trás para chegar agora para a gente refletir sobre isso. Então, no Código de 16, eu tinha o artigo 1603, que previa a ordem de vocação hereditária: descendentes, ascendentes, cônjuge, os colaterais e depois o Estado. Então, o cônjuge ficava atrás dos ascendentes e dos descendentes. Mas, naquela ocasião, o regime supletivo era o regime da comunhão universal. Então, a rigor, o cônjuge teria a proteção patrimonial da ameação. Claro que não eram todos os casamentos, mas havia esse cenário. E lembrando que naquela... Então, ele não era herdeiro, mas era meieiro, né? Recebia metade da ameação. Isso, claro que dependia do casamento, mas era um regime supletivo, então, de fato, naquela época, muitas pessoas casavam no regime da comunhão universal. E temos que lembrar que, naquele momento, a mulher casada estava no rol dos relativamente incapazes. E aí, durante, né, enfim, a vigência do Código, esse tema foi muito debatido, até que veio a Lei 4121 de 62, que tirou a mulher casada do rol dos relativamente incapazes e, naquela ocasião, pretendeu proteger o cônjuge na sucessão hereditária. Já olhando para o vínculo conjugal de uma forma diferente e não mais privilegiando a família biológica e já olhando, né, para essa família nuclear, pai, mãe, filhos, de uma outra forma. Então, essa lei, ela trouxe para o cônjuge um usufruto vidual, que era de metade se tivesse ascendente e um quarto se tivessem descendentes. E o direito real de habitação, mas o direito real de habitação era apenas nos casos de comunhão universal. O cônjuge, então, poderia morar, né? Porque o direito real de habitação é só para habitação, não pode alugar, não pode emprestar, é só habitação, nos casos da comunhão universal. Então, se não fosse comunhão universal, teria esse usufruto vidual de um quarto, se houvesse descendentes. Descendentes mesmo de outro casamento. Mesmo de outro casamento. E metade se tivessem
ascendente. E aí, evidentemente, que o usufruto é um direito, vamos dizer assim, estático, porque, em verdade, você tem o usufruto, mas você não vai passar esse usufruto para ninguém e também não pode alienar o usufruto, né? Então, também tinha essa ideia de não deixar o cônjuge passar aquele patrimônio para outras famílias que ele viesse a constituir, porque justamente ele morreu, o usufruto extinguia. Então, era um direito muito estático. E aí, depois dessa lei, quando a gente pega os livros, né, dos autores mais consagrados, Caio Mário da Silva Pereira, Silvio Rodrigues, Washington de Os Barros, clássicos. os clássicos, os nossos clássicos, você vê uma retórica, né? Enfim, não uma retórica, você vê uma situação que todos falam que essa sucessão do cônjuge através do usufruto era insuficiente para a proteção do cônjuge que era necessária. Então, naquela ocasião, começou-se a pensar, né, num novo código, porque a gente sabe que esse código atual, que está em vigor, Isso é importante fazer a ressalva, né? é um código projetado na década de 60 para 70, né? Numa realidade completamente diferente da atual, e ele ficou 25 anos tramitando no Congresso Nacional. Então, naquele momento, havia, quando foi projetado esse nosso código atual, havia um consenso que o cônjuge teria que ter direitos mais substanciais na sucessão. Havia, então, uma maior atenção para o vínculo conjugal. E aí, o código, então, trouxe o cônjuge um papel muito central na sucessão hereditária. Ele passou a concorrer com os descendentes, salvo em alguns regimes de bens, que é a comunhão. Isso agora no Código de 2002, né? Isso, no Código de 2002, que veio, né, com aquela ideia da década de 70. E lembrando que o divórcio só chegou em 77. Sim, o Código de 2002 já nasceu velho, né? Exatamente. Já nasceu com esse déficit de tempo, né? Uma lacuna enorme, 40 anos, uma loucura. E se a gente parar para pensar, o divórcio em 77, a união estável só em 88, com a Constituição. Então, muita coisa teve uma mudança na realidade. O papel da mulher na sociedade completamente diferente, né? Exatamente. Então, esse código, que não está, né, atualizado pela realidade atual, ele trouxe o cônjuge concorrendo com os descendentes em propriedade plena, ou seja, eu pego a herança e divido entre as pessoas, então o herdeiro tem a propriedade plena, não é só um usufruto, né? E essa concorrência, ela não existe em certos regimes de bens, que é na comunhão universal, na separação obrigatória ou numa comunhão parcial que não tenha bens particulares, que seria muito similar à comunhão universal. E a ideia é, se ele é meio, ele não precisa ser herdeiro. Então, de novo, uma análise do Estatuto Patrimonial do Cônjuge, conjugando a questão do regime de bens e a questão sucessória. E aí ele também concorre com os ascendentes, e se não tiver nem descendente nem ascendente, ele é sozinho, né? Vem ele sozinho, e depois os colaterais. Explica um pouco o que são bens particulares, só para não. Bens particulares, isso. Então, na comunhão universal, a gente tem um regime muito mais abrangente em termos de meação. Hoje muito raro, né, Muito Ana? raro. Você tem que convencionar isso antes do casamento. Sim, porque desde 77 o regime supletivo é o da comunhão parcial. Então, e tem gente, né, Heloísa, que casava na comunhão parcial sem nem saber o regime, porque quando não se apresentava o pacto, vinha já a comunhão parcial na certidão. Hoje tem lá um X para você marcar que é a mesma comunhão parcial, então pelo menos a pessoa sabe ali na hora, né, no processo de habilitação, que vai ser a comunhão parcial. Consentimento mais ou menos informado, Exatamente. Né? Pode não entender nada do regime, mas sabe, tem ali uma... Isso é um absurdo, né? Isso tinha que ser melhor tratado, você não acha? Pelos cartórios, eu acho que no momento da celebração, não sei, o celebrante, de alguma maneira, tinha que ser mais bem informada a pessoa, que faz uma escolha definitiva na vida, né?
pode mudar o regime de bens, mas evidentemente é um cenário muito mais difícil, né? Porque aí você, enfim, propor ao seu cônjuge a mudança de regime já no meio do casamento, então já não é um cenário que pode ser muito agradável, né? Mas o que acontece? Na comunhão parcial, eu tenho bens particulares que são bens herdados, bens doados, bens anteriores ao casamento e os bens subrogados naquele lugar. Então, se não existirem esses bens, o cônjuge não herda com os descendentes. Na concorrência com os ascendentes, não importa o regime de bens, o cônjuge vai herdar. E o cônjuge, no Código atual, é herdeiro necessário. Então, ele não pode ser afastado da sucessão. E ainda, o cônjuge tem uma cota mínima, porque quando ele concorre com descendentes, ele não pode receber menos do que 1/4 da herança. E aí, quando o código entrou em vigor, ficou uma controvérsia, se era descendentes só do cônjuge, com o autor da herança, com o cônjuge sobrevivente, Filhos comuns, né? filhos comuns, ou se tivessem outros filhos que não eram comuns, a cota mínima deveria também prevalecer. E aí, a tese que prevalece é que todos os filhos têm que ser comuns para ter a cota mínima. E ainda, esse código trouxe o direito real de habitação para o cônjuge em qualquer regime de bens, vitalício e sem qualquer análise da condição econômica daquele cônjuge. Então, por isso que eu brinco que é um super cônjuge, porque ele não só ele concorre com todos, né? Como ele tem uma cota mínima e como ele tem um direito real de habitação que não analisa as condições econômicas dele. E que inviabiliza a utilização econômica do imóvel, né? Porque Sem dúvida. Fica morando ali, Sem não pode dúvida. alugar, não pode Nada. vender, não pode fazer nada. E pelo STJ, a extinção de condomínio, ela não pode acontecer enquanto vigora o direito real de habitação. Então, o imóvel, a propriedade, a nua propriedade, pode ser dividida entre o cônjuge sobrevivente e os filhos, mas não tenho como extinguir aquele condomínio, porque o direito real de habitação está prevalecendo, né? Então, de fato, é um direito que inviabiliza a utilização econômica do imóvel e muitas vezes com o cônjuge que não precisa, né? Que tem seu trabalho, que pode prover a sua própria moradia. Então, é um fato que a gente tem defendido, eu até tenho um artigo sobre isso, defendido uma flexibilização do direito real de habitação para observar propriamente quem é o titular desse direito. Então, por isso que eu brinco, Heloísa, que a gente tem um super cônjuge, porque ele veio como o herdeiro central né, da sucessão hereditária. E aí, só para tratar por que é um mini cônjuge, né? Porque aí, nesse projeto... Pois é. Então, agora vamos falar isso como é, né, atualmente. Agora vamos falar sobre o que vai ser, né, se o projeto for aprovado. Mas eu espero... exatamente. A minha luta, né, quando escrevi esse artigo... fui convidada a participar da audiência pública do dia 30/10, em relação ao direito de família e sucessões. Audiência pública no Senado, né? Perante os senadores. Isso, perfeito. Audiência pública no Senado para tratar, né, do código. E o que acontece nesse código? Como a ideia Nesse código não, nessa reforma. Perfeito. Porque é tão grande, né, que a gente pensa que é um novo código, mas na verdade é só uma reforma. Eu vou fazer uma observação com essa sua observação, né? Eu acho que talvez tenha começado com uma questão de uma atualização, né, do Código Civil, mas ao fim e ao cabo se tornou uma reforma, porque ele ficou muito extenso. É lógico que tem artigos que não estão exatamente mudando, mas estão só sendo adaptados melhor na redação, porque já era um consenso que estava mal redigido, incluiu alguma coisa. Então, há situações de artigos que não tem assim, uma reforma propriamente dita. Mas, no final, a gente tem uma reforma, porque, por exemplo, responsabilidade civil mudou tudo. Essa parte do cônjuge está mudando toda. Então, no final, eu penso que acabou sendo uma reforma. Mas, feita essa observação, como está hoje o PL 4 em relação ao cônjuge?
Primeiro é importante ressaltar que eu não posso tratar cônjuge e companheiro de forma diversa na sucessão hereditária, porque o STF considerou que os estatutos sucessórios da união estável do casamento têm que ser iguais. Então, cônjuge e companheiro, no projeto do Código Civil, eles não são mais herdeiros necessários, eles só sucedem se não houver descendente e ascendente. E, além disso, além dessa perda, né, de não estar mais numa situação de concorrência, porque ele só herda se não tiver descendente nem ascendente, para minimizar a situação, foi previsto um usufruto sobre determinados bens a critério do juiz para o cônjuge que provar não ter subsistência para se manter. Então, eu brinco que é um mini cônjuge, porque ele não tem mais a concorrência, porque ele não é herdeiro necessário e porque ele vai ter um usufruto que não é certo e que ainda é algo quase impossível de prever, né? Hoje você vai ter que dizer que você não sabe qual é o direito do cônjuge, porque se for aprovado, né, dessa forma, porque é um usufruto sobre determinados bens, a critério do juiz, eu tenho que provar que eu não tenho como pagar a minha vida, não tenho, né, como... E quem decide isso é o juiz do inventário, ou é um juiz de família? Como é que fica essa competência? Fica com o juiz do inventário. na sucessão. Exatamente. Então, eu penso que aí a gente teve um mini cônjuge, porque a gente saiu do 80 para o 8. E eu penso que a gente deveria encontrar um meio do caminho, porque é fato que se busca uma maior liberdade na análise, na conjugação da sucessão hereditária no casamento e na união estável, principalmente por conta das famílias recompostas, né? A pessoa, então, se casou, teve... Que super comuns hoje em dia, né? Recompostas e vários filhos de vários casamentos. Exatamente, né? Então, a sucessão hereditária acaba sendo chamada a atender muitos interesses, né? Os interesses dos filhos do primeiro casamento, os interesses dos filhos do segundo casamento, da madrasta do filho, né, do primeiro casamento. Às vezes tem uma idade muito diferente. Dos filhos do segundo casamento. Então, a gente tem visto que a sucessão hereditária está chegando para coordenar muitos interesses, e nem sempre isso está sendo bem apreendido, porque parece, né, ou melhor dizendo, temos na sociedade um maior clamor, vontade de ter mais liberdade na esfera conjugal. Porém, do jeito que ficou muito ruim, né? E por isso é que eu brinquei, né, que não é um mini cônjuge, porque Sim. Ele perdeu muitos direitos. E eu me pergunto, eu tenho uma posição, se é correto hoje na nossa sociedade tratar o cônjuge dessa maneira, né? Sim. Agora eu vou te questionar sobre uma coisa, um aspecto. Sabendo desse intervalo de tempo, né, entre o momento em que o Código Civil de 2002 foi redigido, né, por uma comissão de juristas, enfim, e o momento da sua aprovação, esse interregno longo, né, foi contemplado pelos tribunais em uma série de situações, né, no sentido de atualizar, porque a lei não é a única fonte do direito, felizmente, né, então os tribunais têm esse papel. Isso aconteceu no caso da sucessão do cônjuge, quer dizer, a jurisprudência, especialmente do STJ, foi vanguarda, assim, foi progressista ou não? Eu acho que a jurisprudência do STJ ela resolveu controvérsias que surgiram diante desse artigo do 1829, inciso 1, que é a concorrência do cônjuge com os descendentes. Porque como depende do regime de bens, então o cônjuge não sucede na comunhão universal, na comunhão parcial sem bens particulares e na separação obrigatória. E aí, como esse código chegou num momento diferente, o que as pessoas começaram a dizer? Mas eu casei no regime da separação total. Eu fiz um pacto e meu regime é da separação total. Como é que agora estão dizendo que o meu marido ou a minha mulher herdará de mim? Eu fiz um regime da separação total. E aí começou a surgir esse debate, né, a ponderação de que
o trecho separação obrigatória estava, na verdade, querendo dizer qualquer tipo de separação, o que não é, né? Está escrito separação obrigatória, e vieram alguns acórdãos do STJ dizendo que estava certo, que regime da separação total o cônjuge não herdava. Então foi uma jurisprudência inicialmente contra a legem, porque estava claro no artigo, mas por essa, vamos dizer assim, ideia que talvez, né, muitas pessoas pensam que se casou na separação total, pretendia não ter nenhuma comunhão. E aí começaram a falar, isso está muito ruim, essa concorrência com base no regime de bens, só que a gente tem que só lembrar que já era no usufruto individual dessa mesma forma. Então, na verdade, o projeto repetiu esse equilíbrio ou tentativa de equilíbrio entre o regime de bens e a sucessão. Então, diante desses acórdãos que na minha visão, eram contra a legem, porque estava claro, separação convencional, o cônjuge herda. Exatamente porque a ideia é que o meeiro não precisa ser herdeiro. Então, na separação total, não tem meação. Então, essa é a ideia dali. E aí, depois, o STJ, então, resolveu o problema para ser o cônjuge na separação total herdeiro, tal como a lei prevê, e também resolveu uma controvérsia na comunhão parcial para dizer que o cônjuge só sucede nos bens particulares na hipótese de comunhão parcial. Então, não teve uma vanguarda, eu acho que teve foi um apaziguamento das controvérsias. Sim, não, essa pergunta me surgiu porque a comissão temporária, né, eu fiz uma pesquisa rápida para saber disso, né, que a comissão que foi criada para discutir o projeto, realizou a primeira audiência pública agora essa semana, né? Sim. Então, há poucos dias do momento que nós estamos gravando. E os participantes deram declarações ressaltando que o novo código deve se adaptar à realidade do século XXI. Então, agora minha pergunta para você e o que está sendo, né, qual seria o estatuto ideal, tendo em vista essa necessidade de atualização? Você acha que, bom, está claro, né, que você acha importante, mas de que maneira isso poderia ser alcançado? Aí, Luiz, eu vou fazer uma digressão aqui com você. Na sucessão hereditária, a família é uma das bases da sucessão hereditária. A gente poderia dizer que a sucessão ela está fincada em dois pilares, na propriedade e na família. E quando a gente olha para a família, a gente vê que a mulher está numa posição de desigualdade em relação ao homem. Então, principalmente, né, enfim, todos os cenários, basta a gente ver o número de feminicídios que existem, né? E também na parte econômica, porque a mulher ganha menos do que o homem. Essa é uma realidade. E, além disso, é a mulher que se dedica aos cuidados da família, da casa, né? Na hora que um filho tem uma febre na escola, normalmente é a mulher que vai buscar o filho. Então, a mulher, ela, para cuidar da família, ela não aceita horas extras, eventualmente não aceita uma certa promoção que ela vai ter que trabalhar mais, não aceita certas viagens, de repente, para trabalhar num outro lugar, né? Ficar 3 dias na semana em São Paulo. Não, isso eu não posso porque eu tenho meus filhos, né? Então, a mulher, ela ganha menos justamente porque ela dedica esse trabalho de cuidado. E o trabalho de cuidado, a gente não pode esquecer até da carga mental, porque a mulher não sai de casa, bate a porta e começa a pensar no trabalho e produzir. Ela bate a porta e começa a pensar, mas espera, eu tenho que comprar a cartolina do meu filho, o sapato para ele ir numa festa. Então, essa é uma verdade. A carga mental, ela impede você de se dedicar 100% ali naquele momento ao trabalho. E aí, eu penso que a gente tem que agir na nossa vida sempre em prol de diminuir as desigualdades sociais, né? E aí eu tenho a lei que vai tirar o cônjuge de uma posição de herdeiro necessário e de, né, sucessor para receber um patrimônio, num lugar em que a mulher é mais vulnerável. Então, no final do dia, o que a gente vai ter são vários homens tirando as mulheres da sucessão hereditária. E eu acho que isso não está certo, porque eu acho que isso vai, vamos dizer assim, aumentar a desigualdade da mulher. Então, eu penso que a lei tem que olhar para isso, tem que
por mais que eu queira essa liberdade, eu acho que o ideal é a gente prever o cônjuge como herdeiro necessário, e digo cônjuge e companheiro, né? Quero ressaltar aqui que sempre que eu falar cônjuge, eu estou falando de companheiro, e poder haver a renúncia da herança. Então, na hora que eu vou casar, eu faço o meu pacto, e pode até ser na comunhão parcial, mas eu tenho uma renúncia. Então, eu já sei o jogo, né? Eu já sei como é que vai ser. Não é o jogo jogado, né? É. É isso que eu estava falando a respeito da informação. Eu acho que isso é fundamental, né? Para que essas escolhas sejam boas, né? Sejam livres, elas têm que realmente ser informadas. E Porque nem todas as pessoas têm acesso a advogados, né? Que vão exatamente. dar esse tipo de orientação. Acho que seria mais um papel dos cartórios, né? Que fazem esses documentos. Não te parece? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Eu acho que os cartórios até podem ajudar em alguma coisa, mas eu acho que esse é um papel do advogado, né? E muitas pessoas. Não, idealmente sim, É, mas tendo em vista, né, o acesso mais restrito a uma assistência jurídica, né, de é qualidade. verdade, é verdade. Nessa situação, porque você tem uma assistência da defensoria em processos, Sim. né? Mas quando você vai casar, quando você vai fazer um testamento, se você não tem acesso a um advogado, você precisa ter algum. Você vai no cartório e, de fato, se tivesse ali alguma, pelo menos, vamos dizer assim, uns bullets, né? Uns pontos, né, de como que são as coisas para a pessoa entender, né? É, concordo, acho que os cartórios poderiam, Presume que são pessoas que não têm patrimônio, então sem depois dúvida. conflitos não vão acontecer, mas isso nem sempre é verdade, Não, nem né? sempre é verdade, porque isso pode E mesmo acontecer. ao contrário, as pessoas que têm patrimônio não têm acesso a essa orientação, por qualquer razão. Que as pessoas procuram advogado depois que se Depois, divorcia, né? exatamente. Não é no momento de casar, e deveria ser no momento de casar. E eu até falo muito que as pessoas não têm esse hábito, elas podem fazer. Contratam um cerimonialista, mas não pagam uma consulta ao É advogado. isso. E a consulta do advogado, muitas vezes é uma coisa que dentro do projeto casamento é o mais barato, É verdade. né? Então, mas enfim, e aí o que que acontece, né? A gente tem então um projeto, né, que tirando o cônjuge desse lugar. E eu penso que a gente poderia ter. Qual seria o caminho do meio? Quando você me pergunta o que que eu acho que seria o ideal. Eu acho que o ideal é o cônjuge ser herdeiro necessário e as pessoas poderem renunciar à herança. Então o jogo está aberto, né? A mulher que vai cuidar do marido, porque é isso que normalmente acontece, ou cuidar. Até porque vivem mais. Sem dúvida, né? E também, então, naquele casamento, por mais que nós tenhamos ainda uma cultura que ficamos com culpa, né, mulheres? Não, meu Deus, eu vou trabalhar mais e o meu filho está em casa. Então a gente tem culpa, né? Por mais que isso ainda esteja muito enraizado na sociedade e por mais que a gente veja leis e que estão colocando o homem na vida doméstica, como a guarda compartilhada, ainda é muito diferente o tempo de trabalho de cuidado da mulher versus o homem. Ainda que seja assim, pelo menos eu tenho a regra do jogo. Não vai acontecer da pessoa falecer e a outra tendo feito todos os esforços pela família, todo o cuidado, tudo, né, verificar que na hora que perde o marido, não tem nada. Então, essa é a minha proposta, Heloísa. Então, se eu entendi bem o teu recado, essa premissa de que essa modificação atualiza para uma realidade do século XXI não é verdadeira, né? Essa agora não. Quer dizer, para minha visão, porque eu acho que nós temos uma desigualdade muito substancial entre homens e mulheres. E se você cria uma norma que tira um direito patrimonial do casamento e da união estável, você estará acentuando a desigualdade social na família. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que sempre refletir, pensar em como, né, movimentar a sociedade para diminuir as desigualdades sociais. Eu sei que a gente precisa de leis, a gente precisa de projetos, a gente precisa de tantas coisas, mas agora tem uma lei, que é o Código Civil, o Código do Cidadão. Então, eu vou estabelecer uma norma que acentua as desigualdades sociais. Então, nesse caso, né, da mulher, e eu acho que é isso que vai acontecer. Os homens vão tirar as mulheres da sucessão. É claro que vão ter mulheres que também farão isso,
Mas eu penso que deve acontecer essa situação diversa. Vamos jogar aberto, né? Então a mulher vai saber que se ela não trabalhar, né, se ela não, enfim, pegar horas extras, fazer mais pela sua carreira, ela eventualmente não terá herança, né? Porque o marido tirou ela da sucessão e, na verdade, ela renunciou previamente. Então, ela já está avisada, né? Olha, você está avisada, a herança você não vai ter porque você renunciou, salvo se ele fizer um testamento e te contemplar. Aí tudo bem. Então eu acho isso, Heloísa. Eu penso que por isso que eu brinquei no artigo, né? Virou um mini cônjuge porque ele agora está sem direitos. Mas eu torço e acho que isso provavelmente vai mudar né, no desenrolar da tramitação desse projeto, porque como está muito aberto usufruto sobre determinados bens a critério do juiz, se o cônjuge provar que não tem como se subsistir, eu acho que isso já está sendo muito criticado. Sim. Então, eu penso que isso, durante a tramitação, vai ser alterado. Muito bem. Te desejo muito sucesso na audiência pública que você vai participar. Espero que você seja ouvida pelos senadores. E vou encerrar agradecendo mais uma vez a tua presença e convidando os nossos ouvintes a acompanharem o podcast. Toda terça-feira tem novo episódio. Se inscreva no nosso canal no YouTube.